Olá, sejam todos bem-vindos ao Congresso Online Pensar Contabilidade. Sou a professora Giovana Andrade de Nascimento, contadora, coordenadora de curso, professora de graduação e pós-graduação, mestre em educação, estudante da MBA Legislação Trabalhista e Previdenciária da BSSP, conselheira e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC de Sergipe. Já atuo na área contábil há mais de 15 anos e há 2 anos que eu venho me especializando na área trabalhista, especificamente, por visualizar, né, entender que a área trabalhista ela, é muito carente de profissionais especializados nessa área. Então, esse é o meu novo desafio. Quero aqui agradecer, né, o convite, dizer que é um prazer para mim participar desse congresso, estar contribuindo com ele. Venho trazer para vocês essa nova reflexão, né, dentro da área trabalhista, por que não fazer um planejamento trabalhista, aproveitar esse momento de pandemia que estamos todos vivendo e nos reinventar, né? E eu penso que o planejamento trabalhista, oferecer esse serviço para os empresários, é um, é um, é um diferencial que os profissionais da área contábil, os profissionais que atuam na área trabalhista, podem oferecer aos seus clientes, né? Então, quando falamos em planejamento, a gente ouve muito os colegas falarem que oferecem o serviço de planejamento tributário, planejamento estratégico, ou até mesmo empresarial, como queira chamar, né, com o objetivo de orientar os seus clientes a reduzir os seus custos, a reduzir os seus impostos, possibilitando um melhor desempenho no mercado de trabalho, sendo uma empresa mais competitiva, podendo ser uma empresa mais competitiva, né? Então, esses são os planejamentos que são conhecidos e oferecidos pelos colegas da área contábil, mas que nós podemos oferecer o trabalhista também, né? Qual é o objetivo do planejamento trabalhista? Quando desenvolvemos um planejamento, independente de qual seja o motivo, ou seja, tributário, empresarial ou o próprio trabalhista, o principal objetivo por trás é definir qual é o melhor caminho para se seguir, né? E a área contábil e a área trabalhista, desculpe, ela vem passando por momentos delicados, ela vem passando por momentos de mudanças que eu penso que requer ainda mais do empresário esse assessoramento, né? A prova está aí com a reforma trabalhista, que aconteceu em novembro de 2017, né? Trouxe algumas situações, como as férias que podem ser agora feitas em 3 vezes, isso requer um planejamento, a rescisão, que ela pode estar de comum acordo, isso requer planejamento. Então, com a Covid-19 agora, as MPs que trouxeram as possibilidades de antecipação de férias, a possibilidade de suspensão, a possibilidade de N situações que as MPs trouxeram, e que o departamento pessoal, o que foi que fez? Assessorou, né? Fez um assessoramento às empresas, estudando em um curtíssimo espaço de tempo, estudando as MPs para orientar os seus clientes qual o melhor caminho a ser seguido, para que ele pudesse
não ter como desembolsar tanto recurso, já que estávamos entrando numa pandemia, no momento que o comércio, né, os serviços estavam paralisados ou paralisando, dependendo da atividade, mas de uma forma que não viesse prejudicar nem o empregado, nem o empregador futuramente. Então, o setor pessoal, o profissional da contabilidade que milita na área trabalhista, ele teve que fazer isso. Então, eu acredito na possibilidade de que ele possa, sim, fazer planejamento, de que a empresa precisa, sim, não só do planejamento tributário, não só do planejamento estratégico, como do planejamento trabalhista. E nós estamos, aqueles que não se sentirem, aproveita a quarentena para se especializar mais e começar a oferecer esse tipo de serviço para o empresário, né? Então, assim como o planejamento tributário ou empresarial, para realizarmos o planejamento trabalhista, precisamos conhecer bem o empreendimento do nosso cliente. Precisa mapear todas as atividades da empresa, avaliar as áreas mais críticas, de maior risco, analisar aonde o empresário está pecando ou deixando de cumprir as normas trabalhistas. Esse é o ponto que precisa ser analisado para aquelas empresas que já estão em andamento, que já estão funcionando. Porque eu também posso fazer um planejamento trabalhista para essas empresas que já estão funcionando, né? Porque o ideal mesmo é que esse planejamento o empresário já faça a partir do momento que ele começa a funcionar a atividade da sua empresa. Então, ele faz esse planejamento até para saber quantos funcionários ele vai precisar efetivamente, qual o melhor tipo de contrato, né? Se a atividade dele tem vários tipos de atividades, de categorias dentro de uma só, precisa-se ver quais são os melhores contratos a serem aplicados para que possa reduzir os seus custos e os seus riscos também, né? O empresário ele pensar se ele pode, de repente, até projetar no planejamento, se ele vai precisar, se ele precisar de hora extra para aquele funcionário, o que isso vai impactar no seu orçamento, né? O que é que vai acontecer a partir do momento que eu precise pagar uma hora extra? E se esse funcionário precisar trabalhar depois das 10, ou minha atividade é depois das 10, né? E aí eu tenho um adicional noturno para pagar. Então, precisa ser feito tudo isso, tanto para o empresário que inicia suas atividades, quanto para os empresários que já estão em andamento das suas atividades. Eu posso fazer planejamento tanto para uma situação quanto para outra, certo? E aí precisamos pensar o planejamento como uma ação preventiva, com o objetivo de reduzir as ações trabalhistas, certo? Então, assim, qual o caminho para que a gente possa fazer esse planejamento trabalhista funcionar, ele dar certo, né? Eu preciso aplicar corretamente as normas trabalhistas. Quem são essas normas trabalhistas? A CLT, o acordo coletivo, a convenção coletiva e as possíveis medidas provisórias, leis, né, que agregam a essa legislação. Temos que ter um conhecimento aprofundado de todas as situações. Se a empresa tiver um tipo apenas de atividade, será apenas um tipo de sindicato, será apenas uma situação a ser analisada. Mas a gente sabe que tem algumas empresas que têm situações diferenciadas dentro do próprio ambiente. Então, para isso, eu preciso conhecer
né? Quais são essas normas, qual a legislação específica para aquela atividade. E outras ferramentas que eu posso utilizar também, junto, para agregar valor ao meu planejamento tributário, é o código de conduta, o regimento interno, né? Então, o que é esse código de conduta? O que é que ele vem trazer para a empresa de benefícios, né? Então, o código de conduta, ele estabelece as normas e as regras de conduta da empresa. Ele diz o que é que a empresa quer, o que é que a empresa espera do empregado, certo? Agora, não adianta eu criar um código de conduta, não adianta eu criar um regimento interno, não adianta eu entregar esse material para o meu empregado, para o meu funcionário, no momento da admissão, e esse material não ser visto que ele está sendo aplicado no cotidiano da empresa. Então, eu não posso ter um código de conduta, eu não posso ter um regimento interno simplesmente para dizer que tenho. O empresário tem que fiscalizar se esse código de conduta, se as normas estão sendo aplicadas no dia a dia. Então, o empregado ele precisa saber que existe o código de conduta, pois ele recebeu no momento da sua admissão, mas que no dia a dia ele está visualizando que ele está sendo empregado, né? Está sendo aplicado. E aí faz-se a pergunta, por que fazer um planejamento trabalhista? Com o intuito de reduzir, é uma ferramenta com o intuito de reduzir as ações trabalhistas futuras. Porque a gente sabe que o empregado ele tem total liberdade de acionar a empresa na Justiça do Trabalho. Isso é fato. Professora, então, a partir de agora, eu vou garantir o meu empresário que, fazendo o planejamento trabalhista, ele vai estar isento de ações trabalhistas? Não, ele não está isento de ações trabalhistas. Porém, contudo, todavia, né? Porém, ele reduz o seu número de ações trabalhistas. Porque como ele vem trabalhando dentro de uma conduta, dentro da legalidade, dentro das regras, né? Tanto da CLT, quanto do acordo coletivo, da convenção coletiva e das leis pertinentes, o empregado não vai ter o que questionar lá na frente e eu, enquanto empresa, tenho total condição de provar que agi da forma correta. Então, eu não reduzo, eu não elimino, na verdade, eu não elimino a possibilidade de sofrer uma ação trabalhista. Eu reduzo as minhas ações trabalhistas. É um processo totalmente diferente, mas é possível, né? Então, é uma ferramenta, o planejamento trabalhista é uma ferramenta tão importante para as empresas quanto o planejamento tributário ou planejamento estratégico ou empresarial. Até porque as empresas, elas, em sua maioria, elas contratam e demitem seus funcionários sem um planejamento prévio. Aí é onde está o problema. São nas admissões, nas demissões, que também o problema ocorre em toda a vida laborativa do empregado. Mas a admissão e a demissão são os pontos-chave, certo? E a gente vai ver mais à frente algumas observações que eu trouxe para vocês. Bom, e aí eu trouxe aqui, vou apresentar para vocês 5 causas aí possíveis de ações trabalhistas, né? 5 causas aí de ações trabalhistas, como
as horas extras e jornadas excessivas de trabalho, o acúmulo e desvio de função, são pontos aí bem, como é que a gente pode dizer? São pontos impactantes, são pontos que levam, né, as ações trabalhistas, vínculo empregatício, danos morais, rescisão contratual. Então, horas extras não pagas, horas extras, além das 2 horas permitidas, que a própria legislação permite, né? Jornada excessiva de trabalho, desvio de função, contrata o funcionário para uma função e depois exige que ele cumpra outras funções que não é dele, né? Os vínculos empregatícios, ignorar o contrato de experiência é um deles, né? Porque a partir do momento, do primeiro dia, eu converso com o funcionário e digo, você a partir de hoje está contratado, e ele adentra a minha empresa e começa a trabalhar, e eu digo que é por experiência, ele já tem um vínculo empregatício com a empresa. Então, se ele já tem esse vínculo empregatício com a empresa, eu já tenho que ter isso registrado em carteira. E muitas empresas acham que o período de experiência é para estar sem carteira assinada. E aí, né, você já começa o contrato com uma possível causa trabalhista, principalmente se na hora da demissão ele espera, o empregado espera que você pague esses 3 meses e você não paga, e aí ele vai fazer a reclamatória, né, dos direitos dele. Bom, mas e o que é que eu preciso, então, para realizar um bom planejamento trabalhista? Como eu já disse, né, é importante verificar quais os sindicatos representativos existentes. Então, se a atividade da empresa ele precisa apenas de um sindicato, já cobre a todas as atividades, ou se cada atividade tem o seu sindicato específico, então eu preciso conhecer os acordos coletivos e as convenções coletivas que estão em vigor e trabalhar, né, com elas. Eu preciso verificar se existem regras específicas para cada atividade ou categoria, né? Se eu tenho essa possibilidade dentro da minha empresa, eu tenho que ter bem esse conhecimento e ir a fundo e pesquisar inclusive na Justiça do Trabalho as ações que foram acionadas, né? Para que, de repente, tenha uma situação lá que é a que eu vivo hoje, baseado naquela sentença, eu já corrijo as minhas ações, já evito de ter essa ação, ou se eu tiver essa ação, ela já está reduzida, porque eu já consegui fazer as correções devidas. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre a importância da criação do regimento interno da empresa. Quando nós falamos em regimento interno, o objetivo é deixar, como foi dito antes, é deixar claro, transparente para o empregado quais são os objetivos e os desejos da empresa. No regimento interno, a gente já deixa claro qual é a conduta que o empregado deve ter dentro da empresa, o que é que a empresa espera do comportamento dele. Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes que a gente sabe que no dia a dia
fica falha essa comunicação, fica falha essa informação, se pode, se não pode, o que é que não pode. Então, por exemplo, normas sobre a utilização do uniforme, né? Então, se a minha empresa tem um uniforme, eu tenho que dizer de quanto tempo eu tenho que trocar esse uniforme, de quem é a responsabilidade de fornecer o uniforme, de quem é a responsabilidade de manter limpo esse uniforme. Eu tenho que informar se o funcionário já deve vir de casa com uniforme, ou se ele pode trocar na empresa, porque tem aquela questão do tempo. Né? Hoje já não mais é considerado tempo à disposição da empresa, mas tem a questão do horário. Então, se ele vai entrar às 8 horas, ele não pode estar trocando o uniforme, ele já tem que estar com o uniforme trocado. A utilização de telefones celulares durante o horário de trabalho, se pode, se não pode. Se não pode, qual a forma de um parente, uma esposa, um filho, uma mãe, entrar em contato com esse funcionário? Eu tenho que deixar lá explicado, esclarecido, registrado, porque ele precisa deixar essa informação com os parentes. Deixar a orientação de como, no caso de emergência, de necessidade, como a esposa, a filha, o filho, a mãe, entrar em contato com ele dentro da empresa no horário de trabalho. Utilização de veículo da empresa, informações sobre férias, quando tirar, como tirar, quem procurar, qual o trâmite a ser seguido. Outro ponto interessante aí, inserir cláusula de responsabilidade culposa e dolosa, né, dos prejuízos causados. Inserir a cláusula de responsabilidade culposa e dolosa pelos prejuízos causados. Isso você vai encontrar lá na CLT, no artigo 462 da CLT, onde ele diz que o empregador só pode fazer o desconto desse prejuízo causado pelo empregado se ele estiver registrado ou no contrato ou em algum documento. Então, se eu não coloco isso como uma cláusula específica do meu contrato com o meu empregado, eu coloco isso no meu regimento interno. E aí eu estou coberto, enquanto empresa, para fazer esses descontos. Definir critérios para aplicação de penalidades. Nós sabemos, junto à legislação, né, quais são os trâmites, né, na justa causa, quais são as possibilidades de demissão por justa causa. Mas eu posso trazer lá da CLT para dentro do meu regimento interno essas possibilidades para que fique claro para o meu empregado, certo? Quais são as penalidades que ele vai ter diante do momento que ele não atender à necessidade da empresa. E outro ponto importante também, informações sobre as licenças que decorrem da lei. Já está lá na lei, eu trago da lei, coloco aqui, ele tem um acesso mais rápido com relação a essas informações. Mas e quais são as vantagens do regimento interno ou do manual de conduta? Né? Quais são as vantagens de eu criar esse regimento, de eu criar esse manual de conduta? É fazer valer de maneira transparente os valores éticos e morais da empresa. Então, lá eu já estou dizendo que ele tem que se comportar de tal forma, tem que usar roupa de tal forma, se não é uniforme, que seja o vestiário próprio, porém, de tal tipo, de tal jeito, né? Confirmar os processos de trabalho, então ninguém vai estar fazendo do jeito que achar que deve ser, vai estar obedecendo o critério que a empresa criou,
padroniza os comportamentos, promove a melhoria da imagem da empresa como um todo e contribui para um clima organizacional favorável, traz segurança institucional para os colaboradores, pois poderão atuar conforme as regras expostas e conhecidas por todos. Então, todo mundo vai saber como se deve comportar e caso alguém faça diferente, também todo mundo já vai saber que ele errou e quais são as possíveis penalidades que ele venha a sofrer. Estabelece e contribui para a boa harmonia da equipe e relacionamentos profissionais. Bom, como nós falamos lá atrás, né, as empresas, elas costumam, em sua grande maioria, costumam contratar e demitir sem planejamento. E quando eu falo em planejamento, não é só planejamento financeiro, né? Mas é até o próprio planejamento da forma de contratar. Eu tenho que ter esse cuidado na hora de contratar. Então, eu pontuei aqui alguns cuidados que se deve ter na hora da contratação, que a gente deve orientar o empresário, cuidado que ele deve ter, para que isso ele não tenha um custo maior, né? E não tenha uma possível ação trabalhista por conta daquele processo admissional mal feito. Então, se ele tem na empresa departamentos, e esses departamentos existem chefes, né? Gerentes, coordenadores, então ele deve trazer essa pessoa para o processo admissional. Ou ele ter segurança profunda, um conhecimento profundo de quais são as atividades, de quais são as atribuições, qual o perfil do profissional para ocupar aquela vaga que está sendo ofertada. A falta de comunicação e informação sobre salários, isso também é muito importante ter esse cuidado, né? Conversar, explicar, expor todas as situações. Se ele tiver projeção de salarial, deixar claro que ele vai começar com X valor, mas a depender do desempenho dele, ele pode vir a aumentar o salário. Caso não, se a empresa tem plano de cargos e salários, se não tem, deixar tudo muito bem esclarecido. Né? Se ele tem benefício, se ele não tem, deixar tudo muito bem esclarecido. Outro cuidado, né, como eu já falei antes, é não ignorar o contrato de experiência. O contrato de experiência está na lei, está na CLT, são 90 dias, é o momento para poder o empresário analisar se aquele empregado está dentro do perfil dos padrões da empresa e o empregado analisar se a empresa é aquilo que ele procura. Então, não tem como ignorar o contrato de experiência. Realizar o processo de admissão com pressa e pulando as etapas. Esse é outro problema, porque você acaba contratando uma pessoa que não tem nada a ver com a vaga ofertada, e aí contrata naquela pressa, naquela euforia, porque precisa do funcionário, só que quando você for ver, ele não se encaixa aos padrões da vaga, né, pretendida, da vaga ofertada, e aí eu vou precisar demitir e contratar outro, perdi meu tempo, gerei um custo desnecessário por conta de uma falta de planejamento. Optar por profissionais com a pretensão salarial mais baixa, deixar de detalhar sobre a vaga pretendida pelo candidato, ou seja, se a vaga precisa que futuramente ele viaje, tem que deixar isso claro. Se a vaga pretendida, há a possibilidade dele ter que trabalhar até mais tarde,
isso deve ser esclarecido, deve ser detalhado desde o momento da entrevista, para que evite-se contratar pessoas que não podem atender a necessidade da empresa e você não poder demitir aquela pessoa. Então, não encaixa na necessidade da empresa. E aí nós chegamos, né? Quais os cuidados que se deve ter na hora da demissão? Pois é, evitar o descontrole emocional ou agir por mero capricho. Tá aí a figurinha, né, que eu coloquei, o empresário ou o chefe brigando, berrando, fazendo gestos negativos com o empregado. Ele vai sair dali já com um sentimento ruim porque foi demitido e muito mais pela humilhação que ele passou. Por mais que o empregado ele tenha cometido erros, mas você, enquanto empregador, enquanto chefe, precisa ter o controle emocional para que isso não reflita numa ação trabalhista futura. Né? Quem nunca aqui, né, você nunca presenciou ou até mesmo viveu essa experiência ruim de ser demitido e o patrão ou está na sua cola, ou então colocar alguém na sua cola para que você observe o que você está recolhendo, seus pertences, no momento de você ir embora e ser acompanhado até o portão da empresa. Quando não, tem muitos que chamam você para a contabilidade, que fica em outro local, né? E aí é demitido e impede até de você voltar para a empresa para pegar os seus pertences. Né? Então, esse momento de demissão é um momento muito delicado, é um momento que requer muito controle emocional para que não transforme isso numa ação trabalhista. E aí, se a empresa, além de agir desse jeito no momento da demissão, ainda estava agindo durante todo o período laborativo do empregado, né, fazendo com que ele fizesse hora extras, e não pagava, né, mudava o desvio de função, mandava ele fazer coisas que não era da competência dele, da função dele, do cargo dele, tudo isso acumulado, você imagine aí o prejuízo que essa empresa vai ter em ações trabalhistas. Né? Então, esse momento de demissão é um momento delicadíssimo. Delicadíssimo. Bom, e para encerrar, né, eu trago aí os motivos que levam a empresa a ter prejuízos diariamente. Então, o planejamento trabalhista ele funciona desde a admissão até a demissão. Desde eu escolher bem o meu candidato, a hora certa de contratar, todo o processo laborativo desse empregado até o momento de uma boa demissão. E quando eu falo numa boa demissão, não simplesmente você pagar, fazer uma rescisão, os seus tempos, contar os tempos do empregado corretamente. Não é isso. Como eu falei antes, é você elogiar, agradecer, por mais que ele tenha cometido um erro dentro da empresa, tenha prejudicado de alguma forma a empresa, mas no momento da demissão, precisa se manter o equilíbrio, precisa se agradecer pelos tempos que ele esteve lá e terminar a relação na maior harmonia possível. Professora, se eu agir desse jeito, eu vou evitar que o empregado trabalhe ou entre com a ação trabalhista? Não, você não vai evitar. Porém, ele já não vai com tanta raiva como ele iria se ele tivesse sido maltratado, humilhado diante dos colegas. Certo? Então, aí, motivos que levam a empresa a ter prejuízo diariamente.
pagando excessivas horas extras, contratações irregulares ou mal planejadas, férias de colaboradores sem planejamento, indisciplina, demandas judiciais, dentre outros problemas que podem ser reduzidos ou eliminados no decorrer do dia, no decorrer do mês. Então, são coisas que a gente vai avaliando, vai observando, vai corrigindo, e aí você vai eliminando prejuízos, vai eliminando ações trabalhistas, vai mantendo a empresa num momento bem mais tranquilo e propício para se movimentar, né? Bem, esse era o meu recado, esse foi o meu recado. Eu acho que planejamento trabalhista é sim uma ferramenta essencial, importantíssima para a empresa. Nós, da contabilidade, que elaboramos, trabalhamos, militamos na área trabalhista, temos sim condições. Se a empresa tiver condições de ter um advogado trabalhista, ótimo, podemos trabalhar em parceria, mas o dia a dia da empresa, organizar a empresa, orientar o empresário, esse sim pode ser um papel nosso, enquanto contadores, enquanto profissionais da área trabalhista. Certo? Bom, quero deixar aqui muito sucesso a todos, agradecer pela participação, agradecer mais uma vez pelo convite, por estar participando desse congresso, né? E desejar a todos um excelente congresso e até a próxima, se Deus permitir.